Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 12. Livro do profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Eu quero que pela primeira vez na vida você se coloque no lugar de Deus hoje. Eu estava ontem à noite falando com Deus, falando assim: poxa, meu Deus, me dê uma palavra, uma mensagem, o que teu povo precisa ouvir? E nada. Não sei se já aconteceu com você, de você abrir a Bíblia e Deus não falar nada com você, você orar e Deus não fala nada, você fica meio atribulado, fala: oh, meu Deus, o que está acontecendo? E hoje pela manhã, cedo, quando acordei, 6 da manhã, 6h20, me veio uma canção na cabeça. Essa canção, Deus me deu uma mensagem, e eu quero que você entenda o que é ser Deus e o que é ser filho de Deus. Eu quero que hoje você troque os papéis, você fique no lugar de Deus e Ele no seu lugar, e eu queria saber como você trataria Ele. Como você trataria Ele? Olha que canção, enquanto você abre aí, 2 Samuel, capítulo 12. Conseguiu aquela canção que eu te pedi? Por favor. Bom dia, Pai. Preciso falar sério com o Senhor aqui. Preciso falar sério com o Senhor aqui. Brinquei até de filho e me arrependi. Brinquei até de filho e me arrependi. Mas Pai é para essas coisas, para pedir perdão. Mas Pai é para essas coisas, para pedir perdão. Que dia, Pai. Que dia, Pai. Olhei pela janela, não vi solução. Olhei pela janela, não vi solução. Parece até o olho de um furacão. Parece até o olho de um furacão. Com a vida pelo avesso eu vim te procurar. Com a vida pelo avesso eu vim te procurar. Te procurar. Confesso que se fosse Deus não me ouvia. Confesso que se fosse Deus não me ouvia. Se estivesse em seu lugar, negaria socorro pra mim. Ainda bem que é do Senhor que eu dependo. Eu vim meio sem querer, mas querendo. E achei a solução pra mim. Confesso que se fosse Deus não me ouvia. Confesso que se fosse Deus não me ouvia. Se estivesse em seu lugar, negaria socorro pra mim. Ainda bem que é do Senhor que eu dependo. Eu vim meio sem querer, mas querendo. E achei a solução pra mim. Natã repreende Davi. Você cantou: confesso que se fosse Deus não me ouvia. Se estivesse em seu lugar, negaria socorro para mim. Leia comigo essa mensagem. O Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão o que, gente? Uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia na sua mesa, do seu bocado, e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, ele não quis tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas fez o quê?
a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. O profeta Natã falando com Davi. Vocês lembram como foi a queda de Davi? Como é que foi? Estava ali passeando na varanda do seu palácio. Na época que os reis eram para estar na guerra, ele estava em casa, não foi para a guerra. E ele, olhando pela varanda, viu uma mulher muito bonita e sem roupa, nua, Batseba. Quando Davi olhou para aquela mulher, dentro dele nasceu um desejo, uma cobiça. E ele pediu para um servo dele: vai lá e busca ela. O marido de Batseba estava na guerra. O marido dela estava na guerra. O que Davi era para estar fazendo. Ele veio, a tomou, teve relação com ela, adulterou, às escondidas, e depois mandou ela para casa de volta. Ou seja, saciou a sua carne, é ou não é? Matou a sua fome de carne e mandou ela voltar para casa. Só que ele não contava com um problema. Naquela noite a mulher engravidou. Como é que vai esconder? Aí a mulher mandou dar a notícia: Davi, estou grávida. Aí bateu o desespero. O rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, a lâmpada de Israel apagando. Aí ele começou a bolar um plano. Ele falou: poxa, e agora? Só tem um jeito. Eu vou aproveitar que o marido dela vai voltar para a guerra e eu vou mandar colocar ele na frente de batalha, aonde são os primeiros homens a morrer. Assim ele morre, não vai saber que ela está grávida, e depois eu dou um migué, caso com ela e ninguém vai ficar sabendo. E foi o que ele fez. Mandou o marido para a frente de batalha. Ele morreu, Urias morreu na guerra, ela grávida, e Davi depois a tomou como esposa. E achou que tudo ia ficar beleza. Como muitos de nós e muitas pessoas, elas pecam, elas pintam, elas bordam e acham que tudo vai ficar beleza. Ela vem domingo de manhã na igreja, ela assiste a reunião, volta para casa e pronto. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Coloque-se no lugar de Deus e pergunto: como você trataria a si mesmo se você tivesse no lugar de Deus o poder de julgar a sua vida, o poder de pesar você numa balança, as suas atitudes? Como você trataria? A gente tem os olhos críticos para acusar o próximo. Nós temos olhos críticos e uma língua afiada para julgar os outros. É verdade ou é mentira? Mas quando nós estamos sendo pesados na balança, as coisas parecem que mudam. Já não é mais os mesmos olhos e nem a mesma língua. Para você, você sempre alivia a barra. Para alguém que você ama, você também sempre alivia o peso. Mas não existe diferença entre pessoas. Todos nós estamos iguais diante de Deus. Não existe diferença para pastor e para ovelha. Ovelha pecou, ela vai pagar o erro pelo seu pecado. Pastor pecou, ele vai pagar o erro pelo seu pecado. Está chegando pela primeira vez na igreja e tomou conhecimento do que é certo e do que é errado, já era. Você também um dia vai dar contas da sua vida, é Deus. Estão me entendendo até agora? Então Natã chegou até Davi. Davi caiu no capítulo 11. Você leu comigo o capítulo 12. Deus mandou: Natã, vai lá e fala com Davi. Vai lá e fala de uma maneira, fala por parábolas, porque ele, eu acho que está pensando que eu sou cego. Só pode. Vai lá, Natã, fala com ele então. Aí Natã chega. Natã era muito amigo de Davi. Mas no reino de Deus não tem amizade. Errou, já era. Tem que haver sinceridade, tem que haver transparência. Às vezes você diz assim: poxa, na Universal os pastores não são tão próximos aos membros, eles não costumam ir na casa, tomar um chazinho, um cafezinho. Por que nós não fazemos isso? Por favor, não é desfeito, gente. É justamente para não criar um vínculo de amizade muito forte, porque quando você cria um vínculo de amizade, você já não consegue mais ajudar a pessoa. Que em vez de agir pela fé, você age pelo quê? Pelo coração. Por que você acha que médico tem no Conselho Regional de Medicina, dizem que é antiético você operar um familiar seu? Por quê? Porque envolve sentimento. É perigoso. Aí chega Natã e fala: Davi, deixa eu te contar uma história. Existia um camarada rico e outro pobre. O rico tinha tudo do bom e do melhor. Ovelha é o que não faltava, cordeiro é o que não faltava, gado que não dava para contar. E o outro homem pobre só tinha uma cordeirinha.
Uma cordeirinha que ele comprou com muito sacrifício. E ele criou desde pequenininha. Ela comia no mesmo prato dele, bebia do mesmo leite dele. Ele gostava tanto dessa cordeirinha que dormia na mesma cama dele. E quando veio um viajante de fora, e este homem rico tinha que alimentá-lo, ao invés de pegar do seu rebanho farto, o que ele fez? Ele foi lá no camarada que só tinha uma cordeirinha e falou assim: me dê essa cordeira. E tomou a única coisinha que ele tinha, matou e serviu o banquete. E Davi foi ouvindo e foi ficando furioso, foi ficando indignado. No versículo 5 diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse ao profeta: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Mas ele estava falando de quem? De Davi. Olha como que são as coisas. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso, ele tem que morrer. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então o profeta Natã disse a Davi: tu és este homem. Você imagina a cara de Davi. Foi lá no chão. Nunca na vida ele tinha se colocado no lugar de Deus. Pela primeira vez na vida um profeta fez ele se colocar no lugar de Deus. Primeiro, o profeta fez ele julgar a causa. Davi, aconteceu isso. Se aconteceu isso, qual é a coisa certa a ser feita, Davi? Que era o que se fazia no passado. Traziam o caso para o rei julgava e dava sentença. Então ele trouxe um caso. O que você faria, Davi? Aconteceu isso. Davi, certamente esse camarada tem que ser morto. Arranca a cabeça dele, ele foi injusto. Aí Natã falou: é você. E aí como é que fica a situação? Quem é que vai mandar executar a ordem? Quem é que vai pedir a cabeça do rei? Eu vou te dizer uma coisa: se colocar no lugar de Deus é a melhor coisa que tem, porque você aprende a tratar ele do jeito que você gostaria de ser tratado. Você aprende a falar com Deus do jeito que você gostaria que alguém falasse com você. Você aprende a respeitar Deus do jeito que você gostaria de ser respeitado. É o que não acontece dentro da igreja do século 21. Estou falando igreja universal, estou falando igreja em geral, cristianismo. As pessoas tratam Deus com desrespeito, como se ele fosse uma coisa qualquer. A Bíblia compara o relacionamento entre a criatura e o Criador com um casamento. A comparação da Bíblia do relacionamento entre o homem e Deus é um casamento. Então, você vê, num casamento, quando você é desrespeitado, como é que você fica? Você fica indignado, porque você respeita. Então você exige respeito. Com Deus é a mesma coisa. A pessoa ela quer ser respeitada por Deus, respeitada porque ela é membro, respeitada porque ela se batizou nas águas, respeitada porque ela aceitou Jesus, porque ela está fazendo a corrente direitinho dela. Mas na hora de respeitar a Deus, ele pergunta assim: se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? As pessoas falam com Deus como se ele fosse aquele bonequinho do João Bobo, que você bate, pum, ele volta e fica em pé, e pá, bate de volta e ele fica em pé. Trata Deus como se fosse o seu filho mais novo, o caçula. Ela fala de qualquer jeito, ora de qualquer jeito, solta os cachorros em Deus, mas depois ela quer ser respeitada. Deus não é um brinquedinho seu. Ele não precisa de você para nada, e não precisa de mim para nada. Meu papel aqui é transmitir a palavra de Deus. Se eu deixar de pregar o evangelho hoje, falar assim: quer saber uma coisa, não quero mais ser pregador, não quero mais fazer a obra, o que acontece? Quem é que sai perdendo? É a obra de Deus? É a igreja universal? Quem é que sai perdendo? O trouxão aqui. É ou não é? Que se achou autossuficiente e pensou assim: eu posso caminhar com as próprias pernas. Acabou. Um outro aqui continua em reunião. Pastor José é o segundo, continua em reunião. E vai fazer melhor, porque o Espírito Santo vai usar em dobro, porque a glória da última casa tem que ser maior do que a primeira. Entende onde eu quero chegar? Um casamento exige-se respeito. Um casamento exige-se fidelidade. Sim ou não?
Lá no altar foi feita uma jura. Olha, prometo ser fiel até que a morte nos separe. Foi feito um juramento. Por isso que quando há a quebra desse juramento, quando o marido trai a esposa trai o marido, tem conserto? Claro que tem conserto, tudo tem conserto, tudo pode ser resolvido. Porém, aquele voto de confiança é o quê? É quebrado. Até restaurar a confiança novamente é uma luta. E a gente vê os casais que a gente atende, consegue restaurar, mas é uma guerra, sinceramente. Então a pessoa quer que Deus seja fiel em cumprir a palavra dele. Ele diz que vai curar, ela quer que Deus seja fiel em curar. Ele diz que vai prosperar, ela quer que Deus seja fiel em prosperá-la. Ele diz que vai transformar a família, ele quer que essa palavra seja fiel. Mas quantas vezes você deu a sua palavra a ele e você não foi fiel? Quantas vezes você prometeu fazer algo e não fez? Quantos votos você disse que ia cumprir e não cumpriu? Quantas vezes você, numa situação de aperto, tocou no dízimo dizendo assim: Deus entende porque eu estou apertado. Deus não entende coisíssima nenhuma. Ele entende quem é fiel e quem é infiel. Então coloque-se no lugar de Deus. Como você trataria a si mesmo se você estivesse no lugar de Deus? Você pesando a sua própria vida numa balança, como você reagiria? Você abençoaria a si mesmo? Você mudaria a sua vida? Você justificaria a si mesmo? Você acha que seria justo ele fazer o que você vem pedindo a ele? Entende onde eu quero chegar? Vê se quem está ao seu lado ainda está acordado. Por favor, me ajude aí. Por favor, me ajude. Então, atenção. Um casamento, um tem que dar atenção para com o outro. A pessoa, ela exige de Deus atenção. Na hora que ela está clamando, ela quer que Deus desça naquele momento e pare o mundo todo. Tem que ser agora. Mas quantas vezes ele pediu um pouquinho da sua atenção e você nem aí? Pela manhã, você acorda correndo, meu Deus, acordei atrasado, tem que trabalhar. Toma um banho rapidinho, pega o metrô, pega o ônibus, vai para o trabalho, passa o dia inteiro numa coisa. Ela vai lembrar de Deus antes de deitar. E para falar assim: meu Deus, me perdoa pelos pecados que eu cometi hoje, amém. É ou não é? Só para desencargo de consciência, fala assim: se eu morrer essa noite, pelo menos, meus pecados estão perdoados. Eu estou falando porque eu fui membro igual você. Já estive sentado aí. O dia todo Deus foi esperando um pouquinho da atenção dela. De manhã, quando ela acordou, Deus estava esperando pelo menos ela falar assim: bom dia, meu Deus, abençoe esse dia, meu Pai, põe a tua mão, me dirija, poxa, meu Pai, me dê a direção, não deixe fazer a coisa errada, não me deixe cair em tentação, livra-me de todo mal. Ele só queria um pouquinho da sua atenção aquela manhã. Quando você chegou no trabalho, ele só queria que você abençoasse aquele local de trabalho. Mas ele passou o dia todo, coitado, chamando a sua atenção, igual aquela esposa que acabou de fazer o cabelo e está esperando que o marido fale alguma coisa. É ou não é? Que colocou uma roupa diferente para ver se ele elogia, e ele passa e fala: tudo bem? Aí à noite, rapidinho, fala com Deus. Ela quer a atenção dele na hora. Ela quer que Deus pare tudo para ouvi-la. Mas toda vez que ele quer que você pare para ouvi-lo, você não para. Quantas vezes que de madrugada ele te acordou e você sabia que era ele te acordando, mas rolando de um lado para o outro, um sono, um cansaço, ele queria falar algo com você que só podia ser naquela noite, naquele horário, e você desprezou a voz dele. Mas você quer atenção no momento que você clama. Então coloque-se no lugar de Deus. Está entendendo onde quero chegar? Vem cá, Davi, o que deve ser feito com esse camarada que fez isso? Mata ele! Davi, então você vai ter que morrer, porque eu estou falando de você. Deus mandou te dar um recado. Eu te conheço há muito tempo, Davi. Eu sei que um dos nomes dos seus filhos é Natã, em minha homenagem, por causa da nossa amizade. Mas agora entre profeta e rei não tem amizade. Deus mandou dar um recado, e você gostando ou não, Ele mandou dizer para você isso e mais isso. Ele te deu o reino de Israel, Ele te deu o trono, Ele te tirou de trás das malhadas. Você era um Zé Ninguém, Ele fez você se tornar o homem mais importante de Israel. Ele te deu esposas, não te deu uma, Ele te deu várias. E você vai e faz isso com Ele, às escondidas. Eu quero te dizer que Ele te perdoa, tá? Mas o que você fez às escondidas, Ele vai fazer na frente de todo mundo, você ser envergonhado. Ele te perdoa, mas você vai pagar pelo teu erro que ficou em oculto.
Entende onde eu quero chegar? Depois você lê o capítulo todo, é exatamente o que eu estou te falando. Exatamente isso. Então, minha gente, como que eu quero o respeito de alguém se eu não aprendi a respeitar? Como que eu quero a atenção de alguém se eu não tenho dado atenção a esta pessoa? Quer dizer que é aquele ditado, olha, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ó Deus, estou mandando o Senhor me abençoar. Não olha para o meu erro não, não me trata do jeito que eu estou te tratando. Espera lá, gente. Está na hora da gente levar um relacionamento com Deus a coisa mais séria. Está na hora da sua comunhão com Deus ir para um patamar mais acima. Está na hora de você decidir dentro da igreja o que você quer de Deus. Ou melhor, perguntar para Ele o que Ele quer de você. Que Ele quer a sua alma. Ele só quer a sua alma. Tudo que Ele quer seu é a alma e mais nada. Mas para Ele ter a sua alma na mão depende de você. Amém, gente? Você imagine a fisionomia de Davi no momento em que Natan falou isso para ele. Você imagine o desespero, a angústia dizendo, meu Deus, pela primeira vez eu me coloquei no lugar de Deus e me julguei e vi que eu estaria condenado, estaria perdido, que eu mesmo não me perdoaria, como ele cantou. Confesso que se fosse Deus, não me ouvia. Se estivesse em seu lugar, negaria socorro para mim. Ainda bem que é do Senhor que eu dependo. Ainda bem que é dele que é misericordioso. Porque se dependesse da nossa mão, a gente estava perdido. Última coisa antes de eu orar por você. Quando você ama alguém, você não tem medo de valorizá-la na frente dos outros? Ou tem? Você ama a sua esposa. Você tem vergonha de ser de mãos dadas com ela? Você tem pra... Paulinha? Chuchuzinho? Docinho de coco? A morena mais linda do Brasil? Você ama uma pessoa? Que dificuldade você tem? Só para dar um exemplo. Veio de salto, né? Obrigado. Vai ficar assim preparado. Vem cá, Anjo. Você imagine. Linda ela, né? É minha, tá? Qual a dificuldade que você tem de dizer que ama uma pessoa quando você a ama? Qual a dificuldade de você sair de mãos dadas com uma pessoa na frente de todos? Dizendo assim, ó, minha esposa, é a mulher. Qual a dificuldade? E por que as pessoas têm dificuldade de assumir Deus na frente dos outros? Ela quer que Deus assuma ela na frente de todo mundo. Ó, é meu filho, hein? Arrebenta, hein? Ó, faz diferença. Mas ela não assume Deus na frente dos outros. Vive se escondendo pelos cantos. Parece aquele marido que tem vergonha da esposa, que sai de casa de mãos dadas, chegou na rua, só um minutinho. Dá uns passinhos na frente e a coitada lá atrás, para ninguém pensar que é a esposa. Tem gente que faz isso com Deus. Tem gente que faz isso com Deus. Talvez onde você mora ninguém sabe que você é de Deus, ninguém sabe que você é cristão, porque você e uma pessoa do mundo não há diferença nenhuma, as mesmas atitudes, a mesma coisa. Onde você trabalha, tem gente que morre de vergonha se receber uma visita de um obreiro e dizer, pelo amor de Deus, ela não assume. Então hoje está na hora de você tratar Deus como Deus. Se você quer ser tratado como filho, desculpa a sinceridade, mas eu estou aqui hoje como Natan e não como um amigo, mas como Natan que veio trazer um recado de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fique em pé, por favor. Beijinho para não perder o tempo. Obrigado. Versículo 13 diz assim: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Caiu na real, né? Pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou. Perdoa o teu pecado, você não vai morrer. Orei, vai colher um fruto. Eu quero orar por você que, se colocando no lugar de Deus, você diz assim: realmente, se eu estivesse no lugar de Deus, eu vivo murmurando que Deus não me abençoa, não faz isso, não faz aquilo, mas se eu estivesse no lugar dele, eu também não teria feito nada.
Se eu pesar a minha vida numa balança e perguntar quantos motivos eu tenho para Deus descer e fazer o que tem que ser feito, talvez eu diga: ele não tem motivo nenhum, eu primeiro tenho que mudar. E hoje Ele está te dando uma grande oportunidade para isso. Ele não está apontando o dedo, te julgando. Natan não foi lá apontar o dedo, ele foi apenas fazer que Davi reconhecesse o seu pecado, porque ainda tinha jeito para ele. Amém? Feche os seus olhos um minutinho. Perdão. E se você reconhece que precisa mudar, vem aqui diante do altar. Ainda há chance. Talvez, como Davi fez, você tenha coragem de fazer hoje. Dizer assim: eu pequei contra Deus, eu preciso de misericórdia. Confesso que se fosse Deus não me ouvia, se estivesse em seu lugar negaria socorro para mim. Ainda bem que é do Senhor que eu dependo. Eu vim meio sem querer, mas querendo, e achei a solução para mim. confesso que se fosse Deus não me ouvia. Confesso que se fosse Deus não me ouvia, se estivesse em seu lugar negaria Socorro para mim. socorro para mim. Ainda bem que é do Senhor que eu dependo. Ainda bem que é do Senhor que eu dependo. Eu vim meio sem querer, mas querendo, e achei a solução